Rondocast. Tudo bem, Elton? Bom dia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo a mais um Rondocast, Rondocast de Direitos, né? Hoje, terça-feira, dia de falar de direitos. Nós vamos falar de um direito muito especial, um direito que realmente pode mudar a vida das pessoas. É o direito administrativo, ou seja, aquele direito que rege a administração pública. Aquilo que o prefeito faz, que o governador faz, que o presidente da República faz, secretários, ministros, enfim. O direito administrativo tem por função exatamente regular a atividade não só dos agentes políticos, esses que a gente elege, vai eleger esse ano aí, também dos agentes administrativos em geral, né? E para conversar sobre isso, eu recebo aqui a doutora Renata Fabris, secretária-geral do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, e o doutor Fábio Santos, que é vice-presidente do IRDA. E nós vamos conversar, gente, sobre um seminário que vai acontecer já nos próximos dias. Você pode encontrar na plataforma Even3, né? even3.com.br. É na verdade, já o 5º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo, que tem como tema Amazônia, Cidades e Futuro, né? Bom, esse 5º Congresso de Direito Administrativo ele nasce com o propósito de promover o debate qualificado sobre os desafios jurídicos, administrativos e urbanos da Amazônia, com o tema Amazônia, Cidades e Futuro. O evento propõe uma reflexão sobre o papel do direito administrativo diante das transformações das cidades amazônicas, da gestão ambiental, do planejamento territorial, da inovação pública e do desenvolvimento sustentável. Eu sou o Edson Lustosa, você sabe, e esse nosso trabalho aqui, o Rondocast, ele é uma ação do projeto Imprensa Cidadã, desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, entidade fundada em 2005, portanto já com mais de 2 décadas de atuação na concretização de direitos, na democratização do acesso à justiça. Justiça é maior do que judiciário, né? Você fica ligado aí. E hoje nós vamos conversar, então, com essas 2 personalidades aqui do direito administrativo em nosso estado. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, de participar do nosso Rondocast. Doutora Renata, o IRDA ele tem como presidente Atualmente, nós temos o doutor Eurico Montenegro, Neto. Isso, que é o nosso presidente do Instituto. Esse filho do desembargador Eurico Montenegro, desembargador aposentado hoje, né? E grande professor de Direito Administrativo. Não tinha como nosso presidente seguir outro caminho, senão também o grande nome no direito administrativo aqui no Estado. Então, e a temática aqui, ela aborda, né, a questão da Amazônia, né, e as cidades e o futuro, né? Bom, o desenvolvimento urbano, né, ele tem por meta hoje ser sustentável, como todos os desenvolvimentos, né? Inclusive nós aqui do nosso centro de estudos, né, eu, Edson Lustosa, e o arquiteto urbanista Wellington Nogueira Santos, nós somos delegados agora da Conferência Nacional, de Delegados Estaduais, Conferência Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável, dos ODS, né? Eu estou lembrando que antes teve também a Conferência dos Objetivos Específicos do Urbano, e a gente até fez um trabalho, fez um seminário e construiu algumas propostas para a política de desenvolvimento urbano sustentável. Depois até posso passar para os senhores, né? Esse documento final que nós produzimos, junto com a docente de Direito da cidade da Unir, e a Universidade de Rondônia, a única que tem na graduação a cadeira de Direito da cidade, a única no Brasil, e são 2 semestres, né? E nós desenvolvemos, então, a conferência PVH 50+, que é uma conferência temática, e em cima disso, de que o desenvolvimento urbano, né, no caso de Porto Velho, tornasse a cidade acolhedora aos idosos. Então, hoje, o desenvolvimento urbano ele tem muitas essas metas, né? Cidade acolhedora, cidade verde, né? Enfim, tudo que se busca. Nós temos a Agenda de 2030 aí, né?
Está cada vez mais perto, né? A gente falava antigamente em 2030. Mais perto de 2030, né? Não de cumprir a agenda. Mais perto de 2030, não de cumprir, exatamente. Foi o que a gente viu agora nessa conferência lá, né? E aí, doutor, tem muitas ações a serem desenvolvidas, né? Então, de que forma isso reflete no direito administrativo hoje? Toda essa agenda, todos esses compromissos que exigem do gestor público, né? De que forma isso está refletindo hoje na administração pública? No direito administrativo. Deixa o nosso vice-presidente aqui começar e aí eu Dr. Fábio, vou fazendo alguma... Acho que talvez valha a pena a gente fazer um pouco, dar um passo atrás e rebuscar a questão das escolhas de temas do nosso Congresso. Nesse é o, como você falou, Edson, o 5º Congresso. E nós anualmente escolhemos um tema central ao redor do qual a gente vai escolhendo as temáticas de painéis e a temática ao redor do qual o Congresso circunda e gravita. E esse ano a gente escolheu cidade justamente porque a gente enxergou que nós temos diversas atividades e diversas iniciativas paralelas que circunventam a ideia de direito da cidade, que elas são transversais com o direito administrativo. Né? O direito das cidades, ele é, de certa forma, muito convivente com o direito administrativo. E a gente escolheu esse tema justamente para jogar um pouco de luz sobre as dificuldades de se implementar as políticas públicas relativas ao direito à cidade e como nós, no direito administrativo, a partir das iniciativas que são próprias do direito administrativo, licitações, concessões públicas, segurança pública, por exemplo, que não é propriamente direito administrativo, mas o direito administrativo é um grande viabilizador das políticas públicas de segurança pública. Como é que a gente, a partir da ótica de direito administrativo, pode atuar para auxiliar a administração e a gestão pública a chegar a concretizar esses objetivos relacionados ao direito da cidade. Então, na graduação, no estudo, a gente costuma separar isso em caixinhas, né? Direito administrativo, direito constitucional, direito das cidades, para facilitar a compreensão de certa forma, né? Facilitar a alfabetização das pessoas que estão estudando essa matéria, mas na vida é tudo misturado. Né? E aí a gente, partindo dessa consciência, traz uma temática relacionada a direitos da cidade esse ano, justamente para tentar fazer com que o nosso público-alvo desse congresso, que não é só um congresso voltado para juristas, ele é um congresso centrado no direito administrativo, mas é um evento cuja o nosso público-alvo é a administração pública, é o gestor público que trabalha com licitações, é o prefeito, é o secretário, é o procurador municipal, é o advogado que lida com essas temáticas, é o estudante de direito que está se formando, que vai se tornar daqui a pouco um assessor jurídico, um assessor de gestão na administração pública. A gente quer que essas pessoas consigam desenvolver também capacidade e repertório mesmo, né? Repertório para lidar com essas problemáticas com a maior qualidade possível e levar para a população de Rondônia as soluções que ela precisa. Doutor Fábio, a gente sabe que o direito da cidade, como está hoje construído, né, nós temos aí o ERJ, né, que é um referencial com mestrado e doutorado em direito da cidade, inclusive formou mestres e doutores em direito da cidade para a nossa universidade aqui, né, Federal de Rondônia, mas ele vai beber numa fonte filosófica do direito à cidade, né, conforme proposto por Henri Lefebvre e depois enriquecido por outros doutrinadores, né. A gente percebe na militância, né, a nossa ONG, participando de conferências nacionais, estaduais, conferência das cidades, inclusive, a gente percebe que o direito à cidade, na dimensão filosófica e sociológica até, ele já está bem assimilado pelos movimentos, né, pela militância, né, de ONGs e tal. Já quando a gente parte para a dimensão mais estritamente jurídica, né, que seria o direito da cidade, que tem esse diálogo permanente com o direito administrativo, que ele fala de gestão, né, gestão de cidades, a gente percebe que a própria militância, os movimentos, eles precisam de uma familiaridade maior, né, com isso daí. Mas, se por um lado a sociedade civil, né, precisa, na gestão pública a gente também percebe alguns vazios. Por exemplo, o Conselho Estadual das Cidades ele está abandonado desde a pandemia, né? Hoje ele é ligado, teve uma lei que alterou, ele saiu da CEPOG, foi para a SES, que é gerida pela primeira-dama, Luana Rocha, e abandonado. Quando realizaram a Conferência da Cidade, dentro daquela esteira nacional, não foi uma iniciativa do Estado, foi para atender uma esteira nacional de
3 etapas, né? Municipal, estadual e tal. Nós, militantes da sociedade civil, nós vimos na lei que rege o Conselho da Cidade que a eleição dos representantes da sociedade civil era para ser feita naquela ocasião. Né? E enfrentamos uma resistência enorme do governo do Estado nesse sentido. Essa resistência permanece na medida em que nós elegemos representantes e isso nem sequer entrou em ata, né? Não colocaram na ata, fizeram um relatóriozinho para mandar para a Nacional com o nome dos delegados eleitos, mas não fizeram a ata do evento constando, né, que tinha havido essa eleição. Chegamos agora em 30 de junho, o governo manda para a Assembleia Legislativa uma lei propondo uma redefinição do Conselho Estadual das Cidades, reduzindo as cadeiras para 8, né, 4 do Estado, 4 da sociedade civil, o que não atende porque todo o Conselho das Cidades ele se divide em 4 comitês temáticos, estadual, federal, municipal. Tal. Então, você vai ficar 2 pessoas em cada comitê. Quer dizer, é completamente disfuncional a proposta apresentada pelo governo do Estado. Né? Eu, por exemplo, no Conselho Municipal da cidade, atuo no Comitê de Planejamento e Uso do Solo, é um deles, né? Então, a gente percebe assim, que a gestão pública parece que ainda não deu a atenção devida, porque nesse meio tempo passou, por exemplo, um plano de habitação de interesse social contratado por R$3 milhões de uma entidade paulista, né, que veio aqui dizer como é que se deve fazer habitação de interesse social em Rondônia. Por exemplo, essa contratação, ela passaria pelo Comitê de Habitação, Comitê Técnico, e pelo plenário do Conselho da Cidade, se eles estivessem funcionando. Né? O que a gente pode assim, vislumbrar de conscientização dos gestores públicos? Eu vi que o presidente, né, do IRDA tem visitado as instituições, chamando, né, eu acompanho o noticiário, né, para que participem. Né? Aí, Edson, aproveitando essa sua fala e pouco que o nosso vice-presidente falou, entra justamente o papel do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, que é de fomentar o estudo, o conhecimento, a informação de qualidade para a sociedade, né? Então, a gente organiza, já estamos no 5º Congresso, realizamos 2 amazônicos com a participação de outros estados da região norte, e esse agora é o rondoniense, justamente para que a sociedade como um todo, não apenas a gestão pública de servidores, tenham conhecimento de assuntos como esse, que é o direito às cidades. Tão importante quanto uma boa política pública é a sociedade ter acesso à informação para que ela também possa reivindicar os seus direitos, né? E aí acredito que aqui o nosso papel, quando participamos de um podcast com as próprias ONGs, para que possa fazer esse trabalho junto com os nossos gestores de nível municipal, de nível estadual e federal, dessa forma não só clamando, reclamando, mas também contribuindo da forma como o conhecimento permite que a gente chegue até lá. Pois fica o convite então, gente, aí você que, né, trabalha no terceiro setor, você tem uma militância às vezes fantástica, numa representatividade social e tal, mas tem que ter as ferramentas, né, doutor? Tem um mínimo, né, de ferramentas e tal. Então, algum conhecimento, né, não vou dizer que você vai abandonar sua profissão, virar advogado, agora não é isso, mas algum conhecimento jurídico aplicado no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, ele é essencial, você saber como é que estão pensando, né, os doutrinadores do direito, o que o doutrinador pensa vai ser refletido nas decisões, né, na operação do direito, certo? Então, esse evento, em que pese ser um evento jurídico, ele não se restringe, não é isso, doutora, a área jurídica, né? Não, a temática central e o Congresso ele tem um espírito jurídico, afinal de contas, somos todos advogados, né? E é um instituto de direito administrativo, mas a gente entende o papel instrumental do direito. O direito ele é uma ferramenta, e ele é uma ferramenta essencialmente da política. Né? E aí a gente, nesse contexto, entende que capacitar as pessoas para entender o direito faz com que elas consigam exercer o seu papel político, e todos nós temos, né, como gestores, como cidadãos,
como agentes públicos ou como pessoas que se relacionam com a administração pública, nós temos um papel e um poder político a exercer. E a administração pública tende a responder de uma forma ou de outra às dinâmicas sociais que estão ao redor desse exercício de poder político. O gestor público, ele vai perceber como prioridade e adotar como importante aquilo que a população como um todo entende que é importante e se reflete nas escolhas que a gente faz nas urnas, nas escolhas de pressão política que se fazem ao longo do exercício de um mandato representativo, por exemplo. Então a gente está ali para criar nas pessoas, na população e nos gestores públicos, aquilo que você acabou de falar, né? O vocabulário para lidar com essas questões, ainda que as pessoas não sejam da formação jurídica, mas entender a paisagem jurídica que está ao redor dessa questão toda. E como a gente fala em direito à cidade, Amazônia e futuro, embora o congresso realizado pelo Instituto de Direito Administrativo, como aqui falou agora o Fábio, a gente trata aqui da materialização, da concretização de políticas públicas, que são aquela concretização de direitos fundamentais, né, por exemplo. E pensando em política pública, o direito, ele está na política pública, mas ele não está sozinho. Existe a sua interdisciplinariedade com diversas outras áreas. Né? Então, a gente não tem como fazer um congresso desse voltado exclusivamente para o público de formação jurídica, porque ele tem que ter uma linguagem compreensível para justamente a todos aqueles atores que participam desse planejamento, execução, monitoramento das políticas públicas e para a sociedade, uma vez que isso daí vai atingir diretamente a nós como cidadãos, né? Sim. Gente, a gente vai fazer um breve intervalinho agora e volta já aqui, continuando, com a doutora Renata, o doutor Fábio, falando sobre esse evento que nós vamos ter em Porto Velho, que é um congresso de direito administrativo, mas tendo como temática as cidades na Amazônia, né? Cidades, Amazônia e futuro. E o futuro, né? Então, vai se falar de sustentabilidade. A gente precisa olhar para frente. Exato, vamos falar de sustentabilidade. Vocês aceitam um café? Então, obrigada. Não? Então tá. Então, hoje, excepcionalmente, o Rondocast não terá café. Não é jejum de café, porque a gente já tomou muito. E aí também, economizar café é sustentabilidade também, pela quantidade de água que vai no cafezinho, né? Então, e daqui a pouco a gente volta então com o nosso Rondocast Direitos. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos de volta com o nosso Rondocast Direitos, hoje terça-feira, dia de falar de direito. Estamos falando sobre direito administrativo com a equipe do IRDA, Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Tem aqui a doutora Renata Fabri, secretária-geral do IRDA, e o doutor Fábio Santos, que é o vice-presidente do IRDA. Estamos conversando sobre o Congresso de Direito Administrativo, vai acontecer em breve, e você, acessando event3.com.br, né? Event3, aí lá na plataforma Event3, plataforma de eventos, você encontra o 5º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo com a temática Amazônia, Cidades e Futuro.
Bem, estamos falando então de futuro. Quando nós falamos de futuro, vem 2 pontos à cabeça. Primeiro, sustentabilidade, né? Que você se preocupa com o futuro, né? E o segundo ponto é essa evolução científica que a gente está tendo aí, nessa maior disponibilidade hoje de dados, né? O pessoal fala muito do Big Data, né? Essas questões todas, né? De que forma essa tecnologia toda que está aí, de dados e tudo, ela pode ser apropriada pela administração pública, né? Sem que a administração pública sofra um processo de virtualização e logo de distanciamento da realidade concreta, cotidiana, social? A gente tem vários desafios aí nesse contexto, né? A gente tem primeiro um contexto, talvez seja o mais grave, do fato da gente ter uma parcela relevante da nossa população que é digitalmente invisível, né? A gente, se for olhar a última pesquisa do IBGE para a região norte, quase 20% da nossa população, dependendo do recorte que a gente fizer, né, rural, urbana, mas o número vai ficar em torno dos 20%, não tem acesso à internet. Imagine aí acesso à internet a banda larga ou acesso um acesso mais seletivo ao que a internet pode nos oferecer, né? Isso torna essas pessoas, tanto elas não conseguem acessar o que a internet de bom pode oferecer, muitas vezes elas utilizam daquilo, acabam sendo afetadas por aquilo que não é tão bom assim, correntes, desinformação, esse tipo de coisa que chega para quase todo mundo. Mas essas pessoas não conseguem produzir dados para aparecer para uma administração pública que é cada dia mais digital, né? Sim, daí a gente tem outras dificuldades decorrentes disso, né? A gente tem a dificuldade da gente falar em cidades inteligentes para uma cidade que mal tem saneamento básico. A gente tem a dificuldade de falar de administração pública digital, do uso regrado com governança de inteligência artificial para uma administração pública que tem seus processos muito mal mapeados e sua própria gestão pública no uso da inteligência artificial muito mal regrado. Então a gente vai ter especificamente no Congresso pelo menos 3 painéis para discutir isso, né? A gente vai ter um painel para falar sobre pessoas e tecnologias, sobre essa convergência dentro da administração pública e como é que a gente vai lidar com a administração pública cada dia mais digital, com pessoas que foram muito pouco preparadas para isso ao longo da sua carreira profissional e da sua própria vida. A gente vai ter um painel específico sobre cidades inteligentes. Então a gente vai discutir ao longo do Congresso uma parte das consequências e dos fatos que a gente vê em torno da digitalização do mundo e como isso afeta a gestão pública e as cidades. Então, cidades inteligentes é um dos painéis. É um dos painéis específicos sobre cidades inteligentes. Tá. E teremos mais 2 painéis nessa? Pelo menos 2 outros painéis que tangenciam isso. Na verdade, um não é um painel, é uma oficina, né? Nossa programação ela tem elementos paralelos. A gente vai ter painéis que vão discutir os temas maiores, e a gente também tem concomitantemente com um painel, mas com um público mais reservado, para aqueles que querem ter formação específica. A gente tem oficinas para dar capacidades mais operacionais para a administração pública. Então, por exemplo, a gente vai ter uma oficina de ETP para processo de contratação, a gente vai ter uma oficina de processo administrativo disciplinar para quem lida com esse tipo de processo, e a gente vai ter uma oficina sobre o uso de inteligência artificial no âmbito da administração pública, que visa dar uma maior qualidade do uso deste tipo de tecnologia para quem atua na administração pública e está inscrito no Congresso. É uma programação que é paralela, é ali para 30, 40 pessoas, são vagas super limitadas para essa programação paralela. Essas ações específicas. Isso. Mas, concomitantemente a isso, a gente vai ter um painel sobre cidades inteligentes, né, especificamente sobre esse tema, com talvez um dos grandes nomes de cidades inteligentes do Brasil, com a professora Lígia Mello, da Universidade Federal do Ceará. E a gente vai ter também um painel sobre pessoas e tecnologia na administração pública, e com esse olhar para o futuro, em que a gente vai ter o professor Fábio Lins, da Universidade Federal do Alagoas, a gente vai ter o professor Emerson Gabardo também, da Universidade Federal do Paraná e da PUC do Paraná. A gente está trazendo grandes nomes para lidar com esses temas e trazer uma visão que seja contemporânea, para que a gente enxergue estes problemas com um olhar amazônico também. Com as nossas peculiaridades amazônicas, considerando até esses dados de invisibilidade digital, como o Fábio trouxe aqui.
Sim, sim. Pois é, quando a gente trata dessa especificidade, né, amazônica, nós temos aqui situações que nos diferenciam e, infelizmente, a gente ainda vive num país que a maior parte do pensamento, né, é produzido ali naquele eixo, né, Rio, São Paulo... Sul-Sudeste. Sul-Sudeste, né? E, por exceção do Sul e Sudeste, Brasília, né, ali, o Distrito Federal. O que não está ali não está no mundo. Né? E eu fico feliz que eu vejo que vocês estão trazendo, inclusive, doutrinadores, acredito, de Alagoas, né? O senhor falou, do Ceará, né? Sim. Então a gente começa a sair daquele ovinho ali e sem falar que nós temos também os professores palestrantes daqui do nosso estado, né, da região norte, não só sul, sudeste, como foi falado, mas temos aqui os professores locais que vão compartilhar ali... Bom, afinal, é um congresso amazônico, né? Exatamente. Então, assim, outros integrantes, por exemplo, do Amazonas, de Roraima, né? O professor Cássio Bruno, por exemplo, que é professor da Universidade, da Faculdade Católica. Então, a gente está trazendo também os expoentes locais para discutir, mas uma das coisas importantes que a gente tenta fazer ao longo desse congresso, e talvez seja interessante a gente dar uma perspectiva nacional disso, né? Congressos regionais, assim como o rondoniense, eles são feitos por uma minoria de estados. Né? Hoje, Rondônia, já vamos para o 5º, né? Nós estamos aí num grupo de 6, 7 institutos do país que conseguem fazer esse tipo de congresso local com a dimensão que a gente tem. Né? A gente está ao lado aí de Minas, de Brasília, acho que Brasília mais recentemente tem ressomado, do Paraná, Goiânia, de Santa Catarina, de Goiás, de São Paulo, obviamente, né, que tem esses congressos regionais com sazonalidade. Né? E a gente está ao lado deles. A gente tem conseguido tanto formar pessoas que estão interessadas nisso aqui, como trazer essas pessoas para dar um olhar sobre os problemas que a gente levanta. Porque trazer eles para cá é também apresentar a nossa cidade, apresentar os nossos problemas e as nossas dificuldades, as nossas potencialidades e as nossas riquezas também, mas fazer com que as nossas perguntas que têm os nossos problemas e as nossas lentes, né, sobre as questões, elas sejam levadas a esses professores que têm mais expertise, que têm mais tempo de pesquisa, que têm mais tempo de casa mesmo no direito administrativo, para dar o olhar deles e daí a gente conseguir criar também as nossas próprias visões. Aqui a gente fala de sustentabilidade, e que foi falado desde o início, né? Governança, sustentabilidade tem como eixos aqui os nossos temas que serão discutidos no nosso congresso, e é importante acrescentar a isso que o Fábio também nos trouxe, que o nosso congresso não é que a gente apenas discute ali do que a doutrina traz, o que a lei nos fundamenta, nos traz como fundamento, mas a gente realiza o nosso congresso também com critérios de sustentabilidade e governança. Então, desde a escolha dos temas, que é voltado para essa concretização, a gente também faz um congresso pensando na equidade entre os participantes. Então nós temos aqui equidade entre homens e mulheres, né, participando. Já estamos 50-50. 50-50, não só questão de gênero, mas também racial. Então a gente se preocupa com isso para poder mostrar para a própria administração pública e para as outras cidadãos, acadêmicos que estão presentes, como incorporar a sustentabilidade, que muitas vezes as pessoas ainda associam erroneamente, talvez não erroneamente, mas é a falta de acesso à informação, o eixo da sustentabilidade apenas na questão ambiental. E não esquece de falar do social. Então, a gente, quando realiza o nosso congresso, a gente faz também para mostrar que nós aplicamos socialmente a sustentabilidade nas diretrizes de governança da organização do Congresso. E vai ser em que ambiente a realização? No Teatro Braseiros, esse ano, que também é para fomentar justamente a nossa cultura local, que faz parte, que a gente sempre quer mostrar isso para todos os nossos participantes, que
por incrível que pareça, tem lugares que a gente vai e que a gente está ouvindo das pessoas local que nunca foram ao Teatro Banzeiros. Sim, sim. Não sabiam nem que existia. Exatamente. Então, assim, é um teatro que ele foi recentemente restaurado, reformado, e que está lindo, e a gente também ajuda a promover a cultura local. Sim, sim. O Banzeiros é um espaço, né, já consagrado na nossa cultura. Gente, eu quero lembrar que o nosso Rondocast ele é transmitido também pela TV Cidade, TVC Amazônia, agora na antiga TV Cidade, e nacionalmente pelo consórcio Com o Brasil também. Nós temos também algumas inserções. E então o que eu quero dizer para você que está assistindo pela TV Cidade, que esse QR Code que está na tela, você acessa a nossa playlist do Rondocast Direitos e pode depois também assistir com mais calma, a entrevista, para ver se você está passando, né, pela televisão, aí viu, mas quer ver com mais calma, você pode acessar por esse QR Code. Então você já pega agora seu celular, já capta aí o QR Code, já pega o link, né? Fica salvo para depois você ver com mais calma. Ou então vai lá no YouTube direto, né? Rondocast, @Rondocast, Edson Lustosa é o nosso canal. E nós vamos fazer mais um intervalinho agora e voltamos depois para o nosso terceiro e último bloco. Mas lembrando também a você, um detalhe, falamos aqui de participação feminina, de paridade, né, de gêneros. O Centro de Estudos, Pesquisa de Direito e Justiça soltou nesse último final de semana uma nota de repúdio à exclusividade de candidaturas masculinas ao governo de Rondônia. Rondônia foi o primeiro estado governado por mulher, né, a professora Janilene Mello, na década de 80, e hoje não tem uma candidata mulher, coisa feia. Partidos da extrema direita e extrema esquerda, hein? Tá valendo para todo mundo isso daí. Tem nem mulher de vice, doutora? O que é isso? Pois é. Então tá aí colocado para você. A gente volta daqui a pouquinho, dando sequência ao nosso Rondocast de Direitos. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Voltamos com o nosso Rondocast Direitos, hoje entrevistando os dirigentes do IRDA, Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, doutora Renata Fábio, está aqui ao meu lado, secretário-geral, doutor Fábio Santos, que é o vice-presidente do IRDA, que estão realizando o 5º Congresso de Direito Administrativo da Amazônia, né? E tendo como tema as cidades, o futuro. Estamos falando aqui sobre sustentabilidade, e a sustentabilidade não é só ambiental, é social também, a doutora Renata colocou muito bem. E o Congresso é também uma espécie de vivência sustentável, não é isso? Esse ano, uma surpresa aqui já para os nossos telespectadores, né, que além da vivência, nós vamos produzir uma grande experiência, que fica o convite para todos, para realmente não perder. Isso, né? Bom, doutor, o que caracteriza os congressos é terem um documento final, né? Ou seja, às vezes os anais, às vezes é uma carta, né? O que vocês estão prevendo como documento final? São os anais mesmo? A gente está com uma chamada aberta para submissão de artigos, né? O eixo temático justamente a pauta, os temas do nosso congresso, para uma produção de um e-book, né, Fábio, com esses artigos. A princípio a gente vai, já tem o e-book com certeza, mas a gente tem a esperança de, a depender
da quantidade de artigos que a gente conseguiu angariar e também da gente conseguir um financiamento específico para isso, porque talvez seja importante a gente colocar, tanto o Instituto Rondoniense de Direito Administrativo como este evento são completamente sem fins lucrativos, né? Um evento que ele historicamente se paga, aquilo que a gente arrecada com o evento, a gente gasta no evento, como a gente traz grande parte dos professores de fora e os professores não cobram cachê, honorários, nada, eles vêm gratuitamente, cedendo o tempo deles, às vezes 2, 3 dias, porque perde um dia para se deslocar, um dia no evento, mais um dia para voltar. E a gente arca com as passagens, com deslocamento, com hospedagem, com alimentação, e tudo isso representa um custo significativo. Esse ano também a gente fez uma parceria com o próprio Teatro Banzeiros, então eles estavam com a necessidade de um projeto elétrico novo, o IRDA financiou esse projeto elétrico da área do Congresso, né, em contrapartida pelo... Sim, unindo esforços, né, para tornar as coisas viáveis. Né? Porque a gente entende que é um espaço público e a gente, como o Instituto Rondoniense, também quer ser um contribuinte para que o espaço público seja a natureza o melhor jurídica possível. do IRDA é de associação? É um instituto, né? Um instituto sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, né? Instituto privado sem fins lucrativos. E aí a nossa ideia é, conseguindo angariar fundos suficientes com o evento, a gente também lançar isso numa versão física. Eu, apesar de gostar bastante do digital, eu ainda tenho uma grande predileção por livros físicos, e boa parte dos nossos membros também são assim, né? A gente gosta do livro físico, quando faz o lançamento de livros, faz o lançamento também de versões físicas, seja pela sensação tátil, seja pelo próprio costume. Acho que ler o livro físico ainda tem um prazer próprio no A nossa instituição, a gente colabora com a Associação Cultural Amigos da Leitura, a gente mantém uma biblioteca comunitária na Zona Leste, né, de Porto Velho, né? Eu sou apaixonado por livro físico, né? Aliás, quanto mais velho o livro, aquele cheirinho, né, mais me faz... Quanto mais marcações, né, ele tiver. É verdade. Então, para nós encerrarmos esse nosso Rondocast aqui de hoje, que tem por objetivo principal conscientizar você que está assistindo aí da importância que tem o direito administrativo para a vida da sociedade, né? Sobretudo você que é agente público, né? Agente administrativo, agente político, você que milita no terceiro setor, né? Que faz essa ponte entre o setor público e o setor privado, enfim, você que se interessa por cidades melhores, por uma Amazônia melhor, chegou a oportunidade, né? Então nós vamos depois colocar aqui também o QR Code do evento. Também, né? Aproveitando as nossas redes sociais, né, o @IRDA _RO, que ele tem todas as informações do evento. Lá também tem o link na bio do nosso perfil no Instagram, que também tem as informações do evento, então também pode começar a nos seguir. IRDA.org.br _RO. Tem um underline, né? Agora acabou de mas tem um underline. IRDA_RO no Instagram. Exatamente. Isso. E .org? Não tem o org. Não, Não tem. É só o Instagram. É Instagram. No Instagram. Isso. Tá. Mas nós temos o site que é www.irda. Acho que é .com. Olha, você no Google você vai achar fácil. Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. .org mesmo. .org.br. irda.org.br no site. E também... Depois eu também ajudo aqui, coloca aqui embaixo pra gente aí. Já colocar as legendas para facilitar, e fica o convite para as pessoas participarem. Eu passo a palavra aos senhores para as suas considerações finais, doutora Renata, por favor. Bom, Edson, quero agradecer aqui o convite para apresentarmos o 5º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo à Sociedade, demonstrar a importância que todos e todas participem, que façam as suas inscrições, lembrando aqui que também dentro da nossa cota, do nosso eixo de sustentabilidade, a gente tem as inscrições gratuitas para os estudantes CadÚnico, então se você é CadÚnico, tem interesse de participar, tá as informações também no nosso site do evento, e
isso como objetivo realmente de ampliar essa participação para que as pessoas se sintam incluídas, para que as pessoas possam depois participar da tomada de decisões da própria gestão pública, para que entendam a importância de participar de eventos como, por exemplo, o senhor nos falou aqui da Conferência Estadual do ODS, que foi realizada, que eu também participei. Infelizmente, ela estava esvaziada, né? Entre outras conferências que nós temos, entre outras audiências. Esse esvaziamento que a gente vê, tudo isso, eu acho que é essa falta desse chamamento, né? Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, atendendo o nosso chamado, né? E estarem colocando para a sociedade o que é o evento, a importância dele, né? Esse papel que vocês estão desempenhando aqui é fundamental, né? Eu quero agradecer muito, né? Então, mas, desculpe ter me interrompido. Não, então, só para finalizar, agradecendo, e realmente o nosso objetivo é instigar a sociedade com relação à importância do direito administrativo, que não é só direito, é pensar aqui no bem-estar das pessoas nas cidades, e para pensar no bem-estar das pessoas em cidades, nós temos que falar em saúde com qualidade, educação com qualidade, as creches nos bairros, em segurança pública, entre outras diversas políticas públicas que precisam ser materializadas, e para isso a gente precisa do cidadão participando. Sim. Doutor Fábio, por favor. Eu quero agradecer seu convite, né? É importantíssimo para a gente estar aqui nesse espaço divulgando esse evento, mas mais uma vez fazer um convite para você, gestor público, gestora pública, servidor público, procurador municipal, que é formado em direito ou não. A gente está no IRDA realizando um evento para vocês, para que vocês possam exercer melhor a função pública que todos exercem. Então, segue a gente nas redes sociais, façam a inscrição de vocês no Congresso. A gente vai estar esperando vocês de 26 a 28 de agosto deste ano para o 5º Congresso Rondoniense de Direito Administrativo. Gente, falta de convite que não é, né? Então, prestigie esse evento, né? Como é que você pode prestigiar? Você pode se inscrever, você pode também ajudar a divulgar, né? Então, eu tenho um filho, um sobrinho que é acadêmico de direito, eu tenho um cunhado que é gestor público. Dê o recado, fale, converse com as pessoas, porque essas oportunidades, elas não se repetem. Né? Essas oportunidades, elas podem ser editadas periodicamente, como o senhor falou, né? Sazonalmente, Rondônia está na frente aí, né, junto com outros estados, mas aquele momento ali não se repete. Aquela discussão. Né? Aqueles insights que saem durante os eventos, eles são únicos. Sim. Então, né, eu reforço aí, né, eu como cidadão interessado no bem-estar, no desenvolvimento sustentável da nossa cidade, eu digo a você, participe e ajude a divulgar. Esse foi o nosso Rondocast Direitos. Espero você aí. Todo dia tem Rondocast, você sabe, né? Variando a temática. Quarta-feira, política. Quinta, nós falamos de cidades, né? Sexta-feira é o Rondocast Ciência e segunda-feira, Rondocast Cultura. Muito obrigado. Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.